Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Eitan Bauerman aqui e é um prazer estar aqui com todos vocês novamente. No vídeo de hoje eu gostaria de responder uma pergunta que talvez muitos de vocês estão fazendo. Será que esse é o fim de todas as coisas? Será que o mundo vai acabar? Antes de mais nada, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar com o máximo número de pessoas. Antes de iniciar o assunto do nosso vídeo, eu quero citar um texto que está lá em Bereshit, no capítulo 1, no verso 14, que diz que Deus criou os luminares para servir como sinal dos tempos das estações. A verdade é que o homem, com o passar dos anos, ele foi se esquecendo de como observar o céu. Nós vemos algumas civilizações muito desenvolvidas, como por exemplo os sumérios, a civilização maia, que sabia muito bem como calcular, utilizando a astronomia, e com esses cálculos eles conseguiam fazer previsões, porque eles observavam os céus, eles sabiam em que tempo eles estavam vivendo. Nós sabemos que essas luminares, ou seja, os planetas e as constelações, eles exercem uma influência na Terra. Quando certas combinações de planetas estão se formando no céu, isso indica que ocorrem mudanças também aqui na Terra, como por exemplo, não posso utilizar aquela palavra que começa com G, mas no caso encrencas, entre um país e outro. Então, quando nós observamos esses sinais dos céus, nós podemos inferir através dessa observação as previsões daquilo que irá acontecer. Esse é um conhecimento muito antigo que foi sendo passado de geração em geração. Alguns sábios começaram a observar os céus, observar a grandeza da criação. E eles começaram a notar que quando ocorriam algumas combinações, ou seja, alguns alinhamentos entre os planetas, algumas coisas aconteciam aqui na Terra. E eles começaram a anotar esse conhecimento. E com o passar das gerações, eles foram observando que sempre quando aquela configuração acontecia lá no céu, ocorriam mudanças aqui na Terra. Olhando para o céu hoje, observando a situação, nós percebemos que estão ocorrendo mudanças e que também muitas mudanças estarão por vir. O que nós podemos esperar de toda essa situação que está se formando? Nós sabemos de toda essa situação que está acontecendo, se iniciou ali entre a Rússia e a Ucrânia, agora já se expandiu ali para o Oriente Médio. E através dessas observações, dessas previsões, nós sabemos também que essa situação, essa encrenca que está acontecendo ali, não irá ficar localizado apenas ali, mas isso se expandirá a um nível mundial. Eu acredito que todos nós queremos saber quais serão os efeitos de toda essa encrenca que está se formando aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que o Brasil é um país privilegiado, que ele está distante de toda essa encrenca que está acontecendo ali entre o hemisfério norte, a região do Oriente Médio, a Europa. E nós sabemos também pelas previsões que essa encrenca tomará proporções nucleares. Isso não irá demorar talvez muito tempo, talvez aí até o meio do ano que vem nós já comecemos a ver algumas situações aí envolvendo essa questão nuclear, e isso trará efeitos para o mundo. Muitos países, de acordo com as previsões, deixarão de existir, infelizmente, e nós veremos também muitas pessoas fugindo como refugiados, mas também aqui no Brasil nós sentiremos efeitos de nível econômico. E um dos principais efeitos econômicos que nós sentiremos aqui no Brasil é com a alta do petróleo. Nós sabemos que aquela região ali do Oriente Médio é uma das maiores exportadoras de petróleo para o mundo. E isso já sabemos aí pelas notícias, logo no início de toda essa encrenca, que o petróleo aqui no Brasil já subiu 5%. Significa que a inflação estará aumentando ainda mais. Nós já viemos aí de um período de inflação alta, e com essa alta agora do petróleo irá influenciar também o preço dos produtos. Então a primeira coisa, como se preparar para essa questão de inflação alta, todos esses eventos que estarão acontecendo? Nós temos que ter uma certa quantia de comida para nós e nossa família também armazenada. É aí que entra o porquê armazenar alimentos, Muitas pessoas, quando nós falamos de armazenar comida, eu já ouvi muitas pessoas dizendo: mas aqui no Brasil nós temos abundância de comida, nós somos um dos maiores exportadores de comida do mundo e isso não vai faltar. Eu concordo que não vai faltar comida, mas o que aconteceria se o preço dos alimentos subissem a um nível em que as pessoas não tivessem condições de pagar, como nós já estamos vendo hoje? Com certeza dificultaria a vida das pessoas. A segunda preocupação com toda essa questão nuclear que está se formando ali entre os Estados Unidos, o Irã e Israel, que são todos participantes dessa encrenca, que possuem
essa questão nuclear também, eu não vou utilizar as palavras específicas, vocês vão entender, é em relação a se eles começarem a se atacar, né, nesse nível nuclear. Muitos cientistas dizem que isso geraria o que é chamado de um inverno nuclear. Ou seja, essa poeira, essa fuligem nuclear ficaria ali na atmosfera, iria se expandir para muitos lugares, contaminando aí as águas, as plantações. No caso do Brasil, também nós estamos em uma posição privilegiada, principalmente aqui na região sul do Brasil, sudeste do Brasil, em relação a essa questão nuclear, que também faz parte das previsões. Nós sabemos que a Bíblia diz em Zacarias, no capítulo 14, no verso 12, que as nações iriam se ajuntar contra Israel. E nesse momento, quando todas essas nações se juntassem contra Israel, Deus enviaria uma praga. E essa praga desintegraria as pessoas, né? As pessoas começariam a desintegrar-se, conforme está escrito lá no texto. Está sendo referido ali exatamente essa questão nuclear. E nós sabemos que nós estamos muito próximos desses possíveis eventos nucleares, e por isso, aqui no Brasil, aqui principalmente na parte mais ao sul do Brasil, Argentina, Uruguai, toda essa parte ao sul é uma posição mais privilegiada. Então, respondendo a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, não, o mundo não vai acabar, não é o fim de todas as coisas. O que nós estamos passando é uma transição de eras. Nós sabemos que o tempo ele é cíclico. Infelizmente, muitas pessoas têm a ideia de que o tempo é linear. Esses ciclos são compostos de criação, manutenção e destruição. Depois, de novo, criação, manutenção e destruição. E assim sempre foi e sempre será. E nós sabemos que sempre quando há o fim de uma era e o início de uma nova era, sempre existem turbulências. Mas depois de toda essa situação, nós também viveremos tempos melhores, tempos de paz, tempos de tranquilidade. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu sei que tem muita gente na internet criando pânico, falando que vai acabar tudo. O mais importante a se fazer nesse momento é entender os tempos que nós estamos vivendo, para que nós possamos se preparar para passar esses tempos. Está escrito em Provérbios capítulo 27 que o prudente, ou seja, o sábio, ele vê o mal e ele se esconde. Quem é o sábio? O sábio é aquele que está atento, aquele que está observando o que está acontecendo ao seu redor, que está observando a criação, os céus, os luminares, para poder entender o tempo que está vivendo. O rei Salomão bem diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. O que ele está dizendo é que existe em toda a criação tempos específicos. Inclusive ele cita que há tempos de encrenca, não posso usar essa palavra, mas também há tempos de paz. E é exatamente essa sabedoria que nós precisamos nesse momento para viver essa transição que nós estamos passando. Por isso, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês algumas dicas de como se preparar. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com o máximo número de pessoas e esteja atento, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.